Olá, estamos aqui hoje para fazermos uma revisão sobre funções. É um assunto que vocês já viram no semestre passado, mas é sempre importante a gente fazer uma revisão, porque esse semestre, nos próximos, vocês vão estar utilizando. Então, sobre funções, a gente começaria a falar a modularização de programas, ou seja, a gente pode estruturar um programa em módulos com tarefas específicas. Então, às vezes, o nosso programa tem certas funcionalidades distintas, né? Que ficaria muito mais fácil a gente criar uma estrutura principal e, a partir dessa estrutura principal, chamar esses módulos, né? Essas funções para que eles executem determinadas tarefas. Então, isso evita que a gente tenha repetição de códigos em vários locais do programa, né? Porque às vezes num programa, por exemplo, só o main que a gente fazia, né? Em alguns pontos a gente pode estar fazendo uma pesquisa dentro de um vetor, por exemplo, né? Fizemos um forzinho para fazer uma determinada pesquisa. Lá para frente a gente precisa fazer uma outra pesquisa até com um outro valor. Então, por que não criar um módulo, né? Criar uma função que faça essa pesquisa e a gente mande para ela qual o valor que ela tem que pesquisar nesse vetor, tá? Então, isso facilita bastante. Então, como eu estava comentando, um dos módulos a gente considera como principal, que na linguagem C seria o main, né? Que é lá que todo programa é inicializado. Então, todo programa pode ter um main, pode ter demais funções, mas é sempre pelo main que o processador começa a executar. Então, a ideia é que nesse módulo principal a gente realmente coloque todo o esqueleto do programa, ou seja, se alguém der uma olhada que está lá dentro, ele tem uma noção do que o nosso programa faz. Um programa, então, quando ele é modularizado, ele é mais fácil de ser estudado, testado e atualizado, né? Então, se você tem todo ele separado em funções distintas, deu um problema em um determinado ponto, você sabe que é ali naquele módulo que você vai olhar, tá? Isso não interfere em outros módulos que você tenha dentro do programa, né? Se uma outra pessoa vai pegar o seu programa para mexer em alguma coisa, né? É muito mais fácil ele estudar aquele módulo do que ele pegar um programa inteiro e ver uma parte dele, o que está fazendo. Então, a modularização dos programas, que a gente fala, né, seria eu ter um ou mais módulos, que nem no caso aqui do nosso exemplo, nós temos um módulo principal, coloquei dois módulos aqui a mais, um chamado A e um chamado B, né? E no meu principal, em determinado ponto, eu estou chamando o módulo A. Então, o que acontece? O processador para o que está fazendo aqui, vai para lá para o módulo A e executa tudo que tiver lá. Quando ele terminar, ele volta para o ponto onde ele foi chamado. É como se a gente tivesse numa página de internet, tem um link para algum lugar, né? Eu clico nesse link, eu vou para lá. Se de lá eu fizer algum sentido de voltar, eu volto para o mesmo ponto onde eu estava, correto? Então, se eu seguisse aqui meu programa, de repente chamaria meu módulo B, iria para lá para o B, executaria todo ele, acabou, ele volta para o ponto onde estava. Se nessa sequência aparecesse novamente o A, que é aquilo que eu comentei lá atrás, né? Um mesmo módulo pode ser chamado em vários pontos, porque eu preciso deles nesses pontos do meu programa. Ele vai novamente lá para o A, executa todo, quando terminar ele volta para cá. Então, isso a gente vê que eu tenho dois pontos distintos que eu chamo A, mas quando eu saio do A, ele sabe exatamente para onde ele tem que voltar. Tá bom? Isso significa que quando você vai para um determinado módulo, o endereço de memória de onde você estava parado é armazenado para que quando o módulo termine, o processador comece a executar os comandos que estão na memória a partir daquele endereço salvo. Tá bom? Por isso que ele sabe onde a gente parou. Para a gente comentar também um pouquinho disso daqui, nós vimos no semestre passado sobre variáveis globais e locais, né? Então é importante a gente falar, porque nessas funções a gente vai trabalhar bastante esse conceito. Então, relembrando de novo, o que seria uma variável global, né? Seria aquela que é declarada fora de qualquer módulo que eu tenha, do principal ou qualquer outro. Então, ele é normalmente colocado lá junto com os includes, né? E ele serve para ser usado por qualquer módulo que tiver no programa. Então, qualquer módulo pode acessar e alterar o seu conteúdo,
Agora, se a variável é local, né, diferente da outra, significa que ela foi declarada dentro do módulo. Então, se ela é dentro do módulo, ela só pode ser usada, alterada, manipulada por aquele módulo. Então, daí que vem a ideia de que a gente pode ter até variáveis locais com o mesmo nome, tá? Então, eu posso ter um módulo X que tem uma variável A local, e eu posso ter um módulo Y que também tenha uma variável A local. Tá? Não vai interferência porque elas são locais, cada uma pertence ao seu módulo. Global a gente já não pode, tá? Já não poderia criar uma local com o mesmo nome da global, porque senão ele não vai saber de quem eu estou referenciando. Tudo bem? Então, é importantíssimo, global e local, tá? Na linguagem C, então, a nossa função, né, que a gente chama de função, tem uma cara desse tipo aqui, que a gente já viu no semestre passado também. Nós temos essa parte aqui em cima, que a gente chama de assinatura da função. Ela é o cabeçalho dessa função. É lá que, se eu olhar, eu já tenho uma ideia do que acontece dentro dessa função, né? Eu tenho aqui a parte que é o nome dela, tem o tipo, né? E entre parênteses eu posso ter uma lista de variáveis locais que eu vou estar declarando aqui dentro. Se eu estou declarando, significa que eu tenho que colocar se ela é int, char, float, o que seja, tá? É declaração. E essas variáveis locais servem para quê? Elas servem para ser inicializadas com valores que estão sendo mandados para esta minha função. Tudo bem? Então, se eu chamar uma função e mandar valores para ela, essa função tem que estar receber esses valores que eu mandar em variáveis locais declaradas dentro deste parênteses, tá bom? Depois a gente tem uma chave que abre, tem uma chave que fecha, temos o corpo da função, ou seja, todo o código que essa função vai executar. Então, vamos ver cada pedacinho que seria, né? Relembrando o tipo, o primeiro pedacinho que a gente tem lá no cabeçalho da nossa função significa o tipo de retorno que essa função vai ter. Tá? Então, eu chamo essa função para executar alguma coisa e pode ser que essa função me devolva um valor. Tá? Se ela me devolver um valor, o tipo desta função tem que ser do tipo desse valor que está sendo retornado, correto? Se a função não retorna nada, a gente põe simplesmente a palavrinha void. Tá? Então, olhei lá no cabeçalho, tá void, já sei que essa função não retorna nenhum valor para mim. Bom? Não sendo void, significa que algum valor vai ser retornado e vai ser daquele tipo que está lá declarado. Por exemplo, float, int, double, char e até outros tipos que a gente tem. Bom? O nome da função, então é a identificação dela, né? Que diz qual é o nome da função. Então é sempre interessante a gente colocar um nome bem sugestivo, mesmo que esteja bem comprido, com várias palavras grudadas ou com underline, mas que dê uma sugestão do que está acontecendo dentro daquela função. E como eu comentei, dentro dos parênteses, a gente teria a lista, então, de variáveis locais, tá? É a declaração de uma ou mais variáveis locais que vão receber aqueles parâmetros que estão indo para a função. Caso você não precise mandar nada para essa função, simplesmente a gente não coloca nada dentro dos parênteses, mas eles têm que existir, tá? Então, toda função tem o seu abre e fecha parênteses. E o corpo da função é o próprio código, né? Eu teria toda parte de comandos, estruturas e outras variáveis locais que eu precisar, tá bom? Então, tem dois locais para a gente declarar variáveis locais. Eu coloco nos parênteses se eu receber algum parâmetro, alguém me mandar valor. Então, eu vou declarar variáveis na mesma quantidade e tipo desses valores que estão chegando. Outras variáveis locais que eu precisar, eu coloco aqui dentro do corpo da função. Mas todas elas são variáveis locais pertencentes à função. Então, aqui temos um exemplinho, né? Temos uma funçãozinha chamada testa número. Essa aqui é o tipo mais comum, mais simples que tem, no caso. Ela é void, né? Ela não está retornando nada, né? Então, aqui dentro a gente não tem nenhum comandinho de return. Aqui está o nome dela, testa número. Então, pelo nome dela, já dá pra gente ver o nome sugestivo, achando que ela vai testar alguma coisa. Abre e fecha parênteses, porque tem que ter. Não tem nada dentro dela. Ou seja, se eu precisasse usar essa função testa número, eu não preciso mandar nada para ela e ela também não me devolve nada. Então, todo o trabalho é feito lá dentro. Então, tá aqui, abriu a chave, fechou a chave, tá o corpo da função.
Aqui dentro que foi declarado as duas variáveis locais, a x e a y. Então, elas são declaradas aqui e não aqui dentro, tá? Porque elas só vão ser usadas aqui no corpo da função. Aqui está sendo sugerido que seja digitado 2 números para receber em x e em y. E existe aqui uma comparação desses conteúdos, né? Se x for maior que y, né? Se o conteúdo de x for maior que o conteúdo de y, é para colocar essa mensagem no vídeo. O primeiro valor é maior. Se não, se o valor de x é menor que y, é para colocar esta mensagem. O segundo valor é que é maior. Se não, quer dizer, se não é maior, não é menor, é porque eles são iguais. Então, vai essa mensagem para o vídeo. Ou seja, essa função aqui, ela não precisou de nada de entrada, por quê? Porque ela pegou entradas aqui, no caso, por digitação. E não precisou devolver nada, porque dentro dela mesmo, ela mandou mensagens para o vídeo, né? Uma dessas 3 mensagens. Isso aqui não é a coisa mais interessante para se fazer. Ela funciona, lógico, né? Mas às vezes é muito importante a gente trabalhar com outras ideias e não deixar, por exemplo, receber números aqui por digitação. Eu poderia ter recebido esses números por digitação fora e mandados para cá como parâmetro, tá? Por quê? Porque a função poderia só comparar os números independente deles terem vindo por digitação. Ou seja, eu poderia receber por digitação e mandá-los para cá, eu poderia ter feito cálculos matemáticos e aqueles resultados mandar para cá para comparar, poderia ter pego de um banco de dados aqueles valores e mandado para cá para comparar. Quer dizer, eles poderiam estar vindo de diversos motivos, né? Diversas entradas. Então, não deixar uma entrada fixa aqui, né? É sempre interessante a gente receber como parâmetro. Saída aqui também são mensagens, né? No caso aqui, a gente poderia até estar retornando 1, retornando 2, retornando o número 3. E lá, para quem devolveu, né? Quem recebeu o retorno, aquele valorzinho lá, você verificaria se era o número 1, o número 2, o número 3. E faria alguma coisa relacionado com isso. Ou realmente lá você daria essa mensagem, ou se eles fossem iguais, você poderia fazer um determinado cálculo aritmético, sei lá, tá? Poderia fazer coisas diferentes. Então, é sempre importante a gente deixar o mínimo fazendo dentro de uma função, tá? Manda-se valores para lá, para ela fazer um código bem comum, que sirva para qualquer outros objetivos, e ela devolva alguma coisa. E você recebe e faça bom uso daquilo que você está recebendo, certo? Bom, continuando, como que a gente declara as funções? Isso a gente também já tinha visto, né? As funções de um programa podem ser descritas antes da função main, não sendo necessário, então, a gente declarar essas funções. Então, por exemplo, se eu tivesse um programinha aqui, eu tenho o meu main, tá aqui, né? O código dele tá aqui dentro, e eu trabalho com 2 funções nesse programinha, uma chamada F1 e uma chamada F2. Então, tá aqui, a F1 é void, ela não retorna nada, e para ela funcionar, eu tenho que mandar 2 valores inteiros, né? Mando 2 números inteiros, um vai cair em A e outro em B, para serem trabalhados aqui dentro. A função F2, ela me retorna algo inteiro, e ela para funcionar, não preciso mandar nada para ela, só dar o nome dela, tá? E ela faz o trabalho dela aqui dentro. Então, a gente tá vendo que eu criei toda a F1, ela inteira, né? Se eu cabeçar ali o corpo dela, aqui, terminou, fiz a F2 inteirinha aqui, depois aqui eu fiz o main. Então, as funções estão antes do main, ou seja, quando eu estiver aqui dentro do main executando, se eu chamar a função F1 ou F2, né, elas estão antes. O compilador vai conseguir verificar isso para mim. Então, na hora que ele está compilando aqui, que ele achar lá uma chamada para o F1, ele vai saber que a F1 existe, porque ela está aqui em cima, tá? Se eu chamar o F2, ela vai saber que ela está aqui em cima, o corpo dela todinho. Então, tudo bem, está correto, tá? Agora, se a gente fizesse o inverso, eu vou fazer a função F1 e uma função F2 depois do main. O que que acontece? Se eu tiver aqui no main, quer dizer, eu não agora, no caso, né? O compilador estiver compilando o meu programa e aqui no main eu estou chamando o F1, ele não vai saber se F1 existe. Se F1 é uma função do meu programa, é uma função que está guardada em uma biblioteca, ele vai poder acabar me dando um erro se ele não encontrar. Então, o que que a gente faz para que o compilador saiba que no meu programa existe um F1 e um F2? Eu declaro aqui em cima, na área global, junto com os includes lá, eu coloco a primeira linha, né, de cada um deles. O main não precisa, né? A F1 e a F2 aqui em cima, com pontos e vírgulas no final, porque aqui é só a declaração dessas funções.
Isso é para a linguagem C, tá? Se a gente estivesse no Java, por exemplo, eu poderia ter feito um programa desse tipo aqui assim, que não haveria necessidade de declarar as funções lá no começo, tá? O compilador consegue procurar as funções na sequência. Mas na linguagem C a gente tem que fazer isso. Então, ou a gente coloca as funções completinhas antes do main, ou se quiser fazer o corpo delas todinho aqui depois do main, a gente coloca o cabeçalho delas, né, a assinatura aqui na área global, com ponto e vírgula no final, tá? Então, isso faz com que você tenha a função declarada. Um outro exemplinho aqui, então. Tem um int main aqui, que eu estou chamando a funçãozinha soma, né? Como é que eu faço essa chamada? Eu simplesmente coloco o nome dela. No caso aqui, a minha função soma, que está declarada aqui embaixo, ela não precisa de nada, tá? O parênteses dela está vazio, ou seja, não precisa mandar nada para ela porque ela sabe fazer alguma coisa. Ela é uma função soma, então provavelmente ela soma alguma coisa. Então, se ela soma alguma coisa, ela de alguma maneira lá dentro vai obter esses valores, porque ela não precisa que eu mande nada para ela. Então, dentro do main, eu simplesmente colocaria lá, soma, abre e fecha parênteses. Tá? Então, eu estou chamando uma função. Estou solicitando que o processador pare nesse ponto do programa, aqui dentro do main, vá para a função soma, execute tudo. Quando terminar, é que volte aqui e continue o programa onde tinha parado. Correto? Aqui dentro da soma, a gente pode ver que ele faz declara aqui duas variáveis locais, né, dentro do corpo da função, A e a B, recebe dois números, um em A e um B, e soma e mostra no vídeo também o resultado, tá bom? Então, é aquela uma funçãozinha bem comum que nem aquela lá atrás. Ela não recebe nada e não devolve nada porque ela também é void. Então, esse aqui é o tipo mais simples que tem de a gente chamar uma função. É colocar o nome dela, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Chamada de função, tá, gente? Então, é importantíssimo isso aqui. Então, como eu comentei lá atrás, como essa minha função foi feita depois do main, né, o corpo dela inteiro está depois do main, eu peguei o cabeçalho dela aqui e coloquei aqui em cima também. Então, pus lá, void soma, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Declaração da minha função. Aqui é a declaração da função, aqui é a chamada da função e aqui é a função. Correto? Então, chamada, nome, com abre e fecha parênteses. Aquele exemplinho, então, a gente não estávamos mandando nada para lá. Agora, quando a gente precisar mandar, então, né, como a gente falou, vamos mandar parâmetros para uma função poder trabalhar. Então, temos aqui um main, né, trabalhando. Dentro dele, eu criei duas variáveis locais, chamadas x e y, uma inteira e uma float. Em cada uma delas, até já joguei um valor lá dentro, o 5 e o 3.7 no y. Aí eu vou mandar esses dois valores para serem multiplicados. Eu tenho, no caso, uma funçãozinha chamada multi, que sabe fazer essa multiplicação para mim, tá? E mostra o resultado no vídeo. Só que essa função multi, ela precisa que você mande os valores para ela. Aquilo que eu comentei lá atrás, né? Nem sempre os valores vão vir de uma digitação. Pode ser que venham de um outro lugar. Então, você só manda para lá, ele recebe o que você mandar, multiplica e devolve. Correto? Então, tá aqui, ó. A função multi, estou chamando, né, que a gente fez lá atrás, coloco o nome dela, abre e fecha parênteses, só que aqui dentro eu estou colocando as minhas duas variáveis, a x e a y. Por quê? Porque os conteúdos de cada uma vão ser passados como parâmetro para a função multi aqui embaixo. Bom, então aqui na multi, ó, estão sendo declaradas duas variáveis, uma chamada V1 inteira e uma chamada V2 float. Por que uma inteira e uma float? Porque os dois valores que estão vindo aqui em cima, o x é inteiro e o y é float. Então, quando eu chamo essa função multi, o conteúdo que está na variável x é colocado dentro dessa variável chamada V1. O valor que está em y, que é o 3.7, é colocado dentro da V2. E aqui dentro da multi, eu vou trabalhar com essa V1 e com essa V2, sabendo que eu estou trabalhando com aquele valor 5 e com 3.7. Então, aqui dentro, ó, ele declarou mais uma variável local chamada V3. Então, multi tem três variáveis locais, V1, V2 e V3. A V3 serviu aqui para ser colocado nela o resultado da multiplicação de V1 por V2, né? Ele estaria multiplicando 5 por 3.7 e mostraria no vídeo, porque ela não retorna nada, ela mostra no vídeo o resultado dessa multiplicação. Mostrou que está dentro da variável V3, correto? Então, isso aqui é uma chamada de função onde a gente manda valores para ela,
correto? Então, dependendo da quantidade de valores que você mandar, aqui tem que ter a mesma quantidade de variáveis declaradas para receber. Os tipos delas também tem que ser do mesmo jeito, né? Então, isso aqui é inteiro, essa tem que ser inteira, essa aqui é y é float, aqui tem que ser uma float. Se eu tivesse agora uma char, teria que declarar uma char e assim por diante. Correto? Então, também aqui a gente fez na parte global a declaração dessa função, porque ela existe aqui o corpo dela todinho depois da main. Então, eu peguei a primeira linha, coloquei lá em cima com ponto e vírgula, tá? Declaração da minha função. Tudo bem? Então, temos aqui um programinha, né, que chama uma função, mandando parâmetros que fazem alguma coisa lá dentro com eles. Nesse caso aqui, eu fiz variáveis locais aqui dentro, x e y, e aqui tem uma V1, uma V2, uma V3, tá? São variáveis de nomes diferentes. Mas, às vezes, a gente acaba usando com o mesmo nome. Então, como eu tinha dito lá atrás, não tem problema. Variáveis locais com o mesmo nome não dá interferência. Vamos ver esse programinha aqui, ó. Temos um programinha aqui chamado main, né? Com esse altera aqui junto, né? Tem duas funções nesse programa. O main tem duas variáveis inteiras, uma A que tem o número 12, uma B que tem o número 25, tá? Cada uma já está inicializada com valor. Aí eu quero chamar uma funçãozinha que chama-se altera, que é essa aqui embaixo, que ela altera conteúdos, sei lá. E eu mando para ela esses dois valores que eu tenho, o conteúdo que está em A e o conteúdo que está em B. Então, basta colocar o nome das variáveis, que o conteúdo delas vai ser copiado lá para a função altera, né? Que a gente já viu isso aí. Então, quando ele vem aqui para altera, dentro da função altera no parênteses, eu declarei também duas variáveis, uma chamada A e uma B. Então, são locais com o mesmo nome. Então, não tem problema nenhum, porque esta A e esta B pertencem ao main e estão num lugar específico da memória. Esta A e esta B pertencem à função altera e estão em outro lugar específico da memória. Bom, não são os mesmos conteúdos. Então, este 12 que estava na A foi copiado para dentro desta A. Este 25 que estava na B foi copiado para dentro desta B, correto? O que ela faz aqui dentro depois com isso? O que estava na variável A agora vai receber o número 18. O que está na variável B vai receber o número 39. Correto? Ou seja, eu estou modificando, alterando o conteúdo dessas duas variáveis. Então, A tinha 12, agora ficou com 18, B, que tinha 25, ficou com 39. Acabou o código, a função termina, ele volta aqui para cá. Voltando para cá, ele continua executando o main. Aí, na sequência, vai aparecer lá uma mensagem no vídeo. Valor de A, da variável A, após a chamada da função, e mostra o conteúdo de A. E depois, valor da variável B, após a chamada dessa função, mostrando o conteúdo de B. Então, o que vai ser mostrado aqui, quando eu tiver o A e o B? Vai continuar sendo mostrado o 12 e o 25, ou vai ser mostrado o 18 e o 39? Então, aí que a gente tem que pensar direitinho, tá bom? Qual é essa variável A que eu estou falando aqui? É a variável A da função main, correto? Se a variável A da função main é essa que está aqui, que ainda tem o conteúdo 12, tá bom? Ela não teve o seu valor alterado. Quem teve o valor alterado foi a A da função altera. Ela que tinha ganhado um 12 aqui quando eu chamei, e depois ficou com um 18. Bom, mesma coisa da B. Essa B que eu estou mostrando aqui é a B do main, porque eu estou dentro do main. Então, ela ainda tem o 25. Porque quem teve alteração foi a B da função altera. Ela que ganhou um 39. Tudo bem? Então, aqui é mais para a gente ver que se eu tiver com os mesmos nomes as variáveis, não há essa confusão, tá? Eu mando para lá, o que for feito nas variáveis de lá não interfere nas de cá. A menos que eu estivesse fazendo algum retorno de alguma coisa, tá? Que a gente vai ver depois. Então, se eu quisesse realmente ver o conteúdo dessas duas variáveis, ver esse 18 e esse 39, eu poderia aqui dentro da função altera, depois que eu joguei novos valores em A e B, aqui dentro eu poderia mostrar um cout dizendo qual é o valor da variável A aqui dentro, aí realmente apareceria o 18. E mostrando qual é o valor da variável B agora, apareceria o número 39, porque eu estou aqui dentro, estou trabalhando com A e B da função altera, que agora tem o 18 e tem o 39. Tudo bem? Então, é assim que funciona, tá bom? Podemos ter variáveis com o mesmo nome, que não tem problema nenhum. Vamos ficando por aqui agora. Numa outra oportunidade, voltaremos com funções e vamos ver a parte de retorno de valores, tá? Que é muito importante também. Muito obrigada.